Olha aqui, Luciano. Após repercussão negativa, o Fluminense de Feira desiste de contratar o goleiro Bruno. O Bruno foi condenado... Eu esperava, Caio, que realmente o Fluminense de Feira viesse a não contratar Bruno. Houve uma pressão muito grande, né, dos grupos, né, feministas nas redes sociais. O Bruno ele foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de sua ex-namorada, né, a Elisa Samúdio, e também pelo sequestro e cárcere privado de seu filho, o Bruninho. Além disso, o Bruno cumpre prisão no regime semiaberto. Olha, a pena dele foi 22 anos e 3 meses, ele está no regime de progressão de pena, né, está no regime semiaberto. Agora chamou a atenção e deu muita repercussão uma declaração da jornalista da Jéssica Senra, jornalista da TV Bahia, que viralizou nas redes sociais, inclusive as mulheres, né, abraçaram aí essa declaração, esse discurso aí da Jéssica Senra durante o programa dela. A gente vai passar aqui para que vocês escutem o que disse a Jéssica Senra. A pessoa que cometeu um erro, que já pagou por ele em termos judiciais, precisa poder refazer sua vida. E legalmente não há nenhum impedimento para que ela exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitado. Mas no caso do feminicida Bruno e a profissão de atleta, eu quero questionar você que está aí do outro lado. Isso é moral? Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade? Atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito. É um desrespeito a todas nós mulheres. É um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. É um desrespeito a toda a sociedade, um país em que 12 mulheres são mortas todos os dias. E mais, colabora com a ideia de que matar mulheres é permitido. Desde que você cumpra a sua pena, ou parte da pena, como é o caso de Bruno, depois pode viver sua vida normalmente. Não, gente, não pode. Para os sociólogos que estudam a sociedade, o medo da punição é só uma das formas de prevenir crimes na nossa sociedade e não é a mais eficaz. A reprovação, o medo da exclusão da sociedade, a culpa, a vergonha, a autocrítica são mais poderosos que o medo da pena. Assim, quando a gente condena judicialmente, mas tolera socialmente a convivência, o recado dado é que aquela atitude não é tão grave. Portanto, na minha visão, o feminicida Bruno pode e deve voltar a trabalhar, refazer sua vida, mas não uma posição de ídolo. Não alçado socialmente a uma posição de admiração. Um time de futebol que contrata um feminicida como Bruno é tão desprezível quanto os crimes que ele cometeu. Essa foi a declaração da Jéssica Senra na TV Bahia, viralizou. O Fluminense de Feira negociava, inclusive as negociações já estavam avançadas, mas depois dessa declaração aí, mingou a negociação, o Fluminense de Feira voltou atrás e não vai mais contratar o goleiro Bruno, né? A questão é que isso é uma questão que é complicada, viu? Porque o sistema penal brasileiro, ele incentiva a reinserção do preso na sociedade. Mas aí você veja o quanto difícil é essa reinserção. Porque mexe não só com a questão legal, mas também com a parte moral da sociedade. E eu sempre falo isso aqui, o pessoal que reclama de preconceito, o racismo, a misoginia, mas não tem uma classe, uma categoria que sofra mais preconceito do que o ex-presidiário. E não é por acaso que os índices de reincidência sejam tão grandes no mundo do crime. O sujeito vai para a cadeia, fica um tempo, volta, comete novamente delitos, volta. E quantas vezes a gente não escuta o pessoal falar aí, o pessoal dos presídios, né, os criminosos, de que sim, eu vou fazer o quê? Ninguém me dá emprego, Então tem toda uma discussão acima disso. Realmente foi um crime bárbaro, um crime hediondo, né? Lembrando que o corpo não foi descoberto, mas todos os indícios levaram à conclusão de que o goleiro Bruno, ele matou a Elisa Samúdio, ou pelo menos mandou matar, né? E também sequestrou o filho, né, o Bruninho. Na época o crime foi bastante
né, divulgado aí pela imprensa, escrita e falada. Mas é um caso a se pensar, né? O Bruno tem que ser reinserido na sociedade de algum jeito. A bem da verdade é que não ficaria bem para o Fluminense de Feira. Não é para o Fluminense de Feira não, mas eu digo para o Estado. O Bruno está com 35 anos, né? Ele tem 22 anos e 3 meses de prisão. Já está no regime semiaberto, né? Um preso que teve bom comportamento, por isso conseguiu o regime semiaberto, né? Conseguiu todas as prerrogativas para conseguir a progressão de regime. Daqui a pouco a tendência é que vá para um regime domiciliar, né? E daqui a um tempo vai estar livre. E aí, o que é que o Bruno vai fazer? Né? Já está com 35 anos, a gente sabe que a idade de um jogador de futebol, né, a média de idade vai até ali os 35, 36, 37, até máximo 40 anos para goleiro, né? Mas é uma idade já avançada para um jogador de futebol. Eu não sei se o Bruno tem algum tipo de escolaridade, de instrução. Mas e aí, quando ele voltar para a sociedade, o que é que vai acontecer com o Bruno? Né? Como é que o Bruno vai sustentar? Aí você pode dizer assim, ele matou um feminicida, ele que seja jogado na rua, ele que se vire. Sim, mas isso, num primeiro momento, você até diz, beleza, no calor do momento, mas depois você pensa assim, sim, se ele não arranjar emprego, se ele não for reinserido na sociedade, o que é que o Bruno vai fazer? Vai virar um criminoso. Ouvimos atentamente aí os comentários, né, da jornalista Jéssica Senra. Ela deixou bem claro, né, que não é contra que o Bruno seja reintegrado, né, à sociedade, mas não na qualidade de ídolo, né, do futebol. O jogador é tratado essa questão de ídolo, né? É um pouco até irrelevante nesse sentido, porque um jogador de 35 anos, ou ele já é ídolo, ou ele não vira ídolo mais nunca, né? 35 anos o cara já está já no fim da picada, como diz o que eu falo é o seguinte, o ofício do Bruno é jogar bola. O ofício, como o nosso ofício, radialista, né, advogado, enfim, né? Aí eu digo pra você, olha, você não pode ser mais radialista, você agora vai ser pedreiro. E aí? Será que você está preparado para ser pedreiro? Não. O problema é esse. E quem vai pagar as custas disso é a sociedade. O que eu estou dizendo, eu não estou aqui criticando a fala da Jéssica Senra, nem criticando o posicionamento. O que eu estou falando é de um problema real que vai afetar a sociedade de alguma forma, lá na frente. A minha preocupação é essa. Então é bom ter bom senso, né? Ou o Estado modifica essa legislação, né? Os nossos políticos, porque do jeito que está, não dá para continuar, né? Não está dando para conciliar o que o povo pensa e o que a justiça pensa.